E aí, Fiel, beleza? Quem diria aí, né? O jogaço do Corinthians. O Corinthians venceu e convenceu contra a equipe do Santos, né? Assim como foi lá no primeiro turno, o Corinthians tinha jogado bem, mas não conseguido vencer a equipe santista. Esse jogo jogou bem, convenceu, não deixou a equipe do Santos praticamente jogar o jogo, quase que o Santos não toca na bola. O Corinthians com mais de 70% de posse de bola, mais aquela posse de bola eficiente onde o Corinthians dominava a equipe adversária sem dar chances para eles ofensivamente. Né? O Corinthians que foi a campo com o que tinha de melhor à disposição, já que o Juliano não poderia jogar essa partida. Juliano aí com o estiramento, mais um dos reforços com o estiramento, né? Foi o William que voltou nessa partida e agora o Juliano também vai ficar por um período aí similar ao que o William ficou, mas, né, como aí não vai ter tempo hábil de retornar, só volta no ano que vem. Corinthians para essa partida entrou com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, com Gabriel novamente, ao lado dele Duqueiroz e mais à frente o Renato Augusto. No ataque, Roger Guedes na esquerda, Gabriel Pereira na direita e o Jô de centroavante. Uma partida que parecia que o Corinthians sofreria, né? Porque o Santos iria povoar o meio de campo, então dificultaria ali na criação de jogada do Roger Guedes, do próprio a circulação do Gabriel Pereira, Roger Guedes e Renato Augusto. Mas não foi o que aconteceu, né? Parece que quem estava com mais número no meio de campo de jogadores era o Corinthians desde o início da partida, aonde o Gabriel era um dos armadores do time, né? O Gabriel recebia todas as bolas para sair jogando, na minha opinião, desde o início do jogo ali, vendo esse estilo de jogo, vendo que o Renato Augusto tinha que voltar lá atrás e conseguia criar com muita facilidade as jogadas. A bola começava ali, já chegava no campo de ataque com 3 tapas na bola. Era um jogo muito fácil, muito aberto para a equipe do Corinthians, aonde Gabriel Pereira conseguia chegar com facilidade de um lado, o Roger Guedes conseguia chegar com facilidade do outro, o Corinthians conseguia triangular com muito mais facilidade, Jô conseguindo fazer os pivô de forma rápida e eficiente, conseguindo dar um tapa de leve e já servindo os seus companheiros, Corinthians chegando com muito mais facilidade, Fagner com liberdade total, com a entrada do Duqueiroz, que daí deu uma segurança ali mais do lado direito, e o Fagner basicamente a todo momento atrás do Felipe Jonathan, jogando nas costas do jogador, aonde o Corinthians teve as suas melhores oportunidades já no início do jogo, criou muito ali, e só não foi eficaz, né? Muito graças aí ao goleiro adversário, e também a um pouquinho aí de soberba dos jogadores do Corinthians, quiseram driblar um pouquinho mais, dominar um pouquinho mais, não quiseram ser mais diretos e já chegar chutando. Teve um dos lances que o Roger Guedes cortou a zaga e chutou, o João Paulo defendeu meio que com o peito. Mas o Corinthians aí basicamente não sofreu. Teve um ataque da equipe santista no final do primeiro tempo e que nem levou perigo, né? O cara cabeceou a bola para fora direto. E o Corinthians já tinha criado só no primeiro tempo, se eu não me engano, eram 12 oportunidades de gol, né? Sendo que dessas 12, pelo menos metade o jogo fez a defesa santista trabalhar no jogo. Então é aquele jogo que o Corinthians foi para cima e mostrou que realmente é a força corintiana dentro de casa. O Corinthians jogou em cima da equipe do Santos, não deu oportunidade, o meio de campo do Santos não conseguia ficar com a bola, não tinha a profundidade dos jogadores, Tardelli basicamente quase não trabalhou no ataque santista, em contrapartida Jô trabalhava muito, Roger Guedes circulando ali, até com jogadas pelo meio da defesa, jogadas pelo lado esquerdo, Gabriel Pereira do lado direito se infiltrando com muita facilidade atrás da linha defensiva santista, né, que jogou com 3 zagueiros, mas com muito espaço, mas o Corinthians não conseguiu ser eficiente no primeiro tempo. Palavras do próprio jogador santista Camacho, né, ex-Corinthians, dizendo que o Santos não foi pro jogo no primeiro tempo. O Santos só assistiu o Corinthians jogar no primeiro tempo e parecia que estava meio ali bravo e que mudaria alguma coisa pro segundo tempo. O Corinthians, por outro lado, mostrou que sim, de fato, o Corinthians teve várias oportunidades, mas não conseguiu ser eficiente. Foi isso dito aí no final do primeiro tempo pelo jogador corintiano. Já no segundo tempo, logo nos primeiros 5 minutos, o Corinthians avassalador novamente, foi para cima, brigando,
E a gente viu o Fábio Santos brigando, dando carrinho, conseguindo marcar, pegar a bola sem medo. Renato Augusto, basicamente um leão dentro de campo, bravo quando não conseguia ficar com a bola, mesmo quando conseguiu cortar um passe, cortar um lance, mas não conseguiu ficar com a bola, ficava estressado com ele mesmo. O Corinthians com toques de bolas envolventes rápidos, e um deles, né, logo nos primeiros 5 minutos do primeiro tempo, aonde o Gabriel Pereira cortou para o meio, como ele sempre faz ali, só que teve a infiltração, a passagem do Duqueiroz ali próximo a ele. Quando o Duqueiroz abriu, ele já enfiou para ele e basicamente ele abriu o espaço que tinha ali, puxando o terceiro zagueiro para marcar o Duqueiroz, que inteligentemente tocou rasteiro para o Jô. O Jô de costas para o marcador, Luiz Felipe, conseguiu dominar com o pé direito, já virando, deu um tapinha mais para ajeitar a bola e meteu de chapa no canto do João Paulo, que não teve nem reação para fazer a defesa. E o Corinthians, depois desse lance, continuou em cima, continuou indo para cima. Na minha visão, o Silvinho já devia ter voltado para o segundo tempo com mais um meia ali, podia colocar o Luan, né, que é muito criticado, mas era um jogo que o Corinthians dominou o meio de campo. Então, um cara com mais qualidade no meio de campo, que tá aí, esse seria o jogo pro Luan desencantar aí e voltar a ter ânimo de jogar pelo Corinthians, porque o Corinthians tinha muita facilidade no meio de campo, podia recuar um pouco do Queiroz ali para fazer o primeiro volante, com o Renato Augusto já fazendo o que ele já vinha fazendo na partida, vindo buscar a bola para armar o jogo. O Renato Augusto já fez isso desde o primeiro tempo e não mudaria em nada, só mudaria que o Corinthians teria mais qualidade na saída de jogo e teria mais um jogador de qualidade no meio de campo. Ou talvez aí poderia recuar o Gabriel Pereira também para o meio de campo e colocar o William aberto, né? Mas ele optou por tirar 6 por meia dúzia, tirou o Gabriel Pereira e colocou o William, né? O William também foi para cima aí, mostrando que tá recuperado da lesão, não entrou com medo, entrou indo para cima, entrou correndo, deu uns 3, 4 piques ali logo depois que entrou, então mostrou que realmente está recuperado da lesão e teve algumas oportunidades onde conseguiu ali chegar no campo de ataque, mas, né, ainda com aquilo, né, ele não tem ritmo de jogo, então não tem como você cobrar muito do William agora, no começo, mas creio aí que até o final do ano ele já vai estar recuperando a sua forma física ideal e depois aí do período aí de festas, né, pode ser aí que o Corinthians volte com o quarteto aí voando mais ainda, porque Renato Augusto já está voando nesse meio de campo corintiano. Renato Augusto e mais 10 ali resolve tudo. Quem jogar do lado do Renato Augusto consegue jogar bem. É basicamente isso que se resume o meio de campo do Corinthians, né? Porque entrou o William, jogou bem ali aberto, conseguia dar profundidade, ganhava nas costas dos marcadores ali em velocidade, mesmo sem ritmo de jogo, ganhava em velocidade dos jogadores adversários. Então, para ver como o Corinthians estava tão dominante na partida que não precisava de um volante de marcação. Mas a visão do Silvinho resolveu continuar da mesma forma. Silvinho hoje que não usou as 5 substituições, depois ele colocou ali o Rony, né, que também vinha sem ritmo de jogo, visando assim um jogo fácil, simples. Rony entrou no lugar do Queiroz, que sentiu, né, um desgaste. Do Queiroz correu bastante. E final do jogo, logo depois aí do segundo gol corintiano, que também foi uma jogada ali com participação do Renato Augusto, mas também da criação de jogada do Corinthians e o comprometimento e o entendimento dos jogadores na posição de cada um. Né? A gente viu uma batida de escanteio, que foi meio que batida ali um pouco alto demais pelo William, e a bola cruzou a área inteira. Cruzando a área inteira, ela sobrou para o jogador do Santos, mas o Fábio Santos veio numa fome de roubar a bola. Ele já chegou, cabeceou à frente do jogador santista. Renato Augusto já dominou meio que sem jeito, mas já virando e ficando com o domínio completo da bola, já avisando aonde ele ia jogar a bola. Meteu de chapa, o Gil errou o cabeceio que ele tentou mirar no canto do João Paulo. A bola acabou indo na direção do Jô, que segurou a bola e só deu um tapinha pro Gabriel de chapa de frente pro gol fazer o segundo gol. E isso mostra o entendimento que os jogadores do Corinthians estão conseguindo ter um do outro, né? O jogo conseguindo segurar ali, parece que o jogo tá um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais ágil, né? Para mim ele não é para ser titular, mas uma boa peça de reposição.
porém o Corinthians precisa de um outro centroavante, na minha opinião. E o Gabriel não é contra a pessoa Gabriel. O Gabriel aí é um cara muito esforçado, mas dentro da qualidade que o Corinthians tem no elenco, Gabriel não era para ser titular, infelizmente. Mas o Sevilla não vê assim, acabou sendo coroado. Alguns meios de comunicação vão acabar esquecendo das últimas partidas do Corinthians, onde o Gabriel acabou não jogando bem, né? Por ter feito o gol nessa partida e não ter comprometido no jogo, né? Já que o Corinthians foi totalmente soberano na partida contra a equipe santista. Logo depois do gol, ou alguns minutos depois, entrou o Mosquito no lugar do Jô, e o Mosquito também foi para cima da marcação. O Roger Guedes foi para a meia, né? O Renato Augusto ficou ali como meio com falso 9 e meio como meia, e ficava ali revezando com o Roger Guedes. O William abriu lá na esquerda e o Corinthians continuou dominando a partida. Teve mais, acho que 2 oportunidades do Santos da partida que resultaram em defesas não muito complicadas do Cássio, né? Não muito comprometedoras, mas mostrou aí a diferença da partida. Os jogadores do Corinthians reclamando muito, né, por lances ali bobos como lateral, tiro de meta, escanteio, enquanto a equipe do Santos abatida não conseguia fazer nada. Jogadores veteranos se mostrando muito envolvidos com a partida, né? Parece aí que a pegada do clássico levantou o ânimo de todo mundo, mas, né, a gente aí tem que ser realista, né? O Corinthians vinha mal e um jogo pode ser benéfico para o bem ou ser retrógrado para o mal, ou ao contrário, ser retrógrado para o bem ou maléfico, benéfico para o mal, né? Porque a vitória pode esconder tudo que acabou de passar, onde o Corinthians não jogou bem, onde o Gabriel não teve boas apresentações, e num jogo onde o Gabriel se apresentou bem porque não teve eficiência da equipe adversária de criar jogadas, não pode fazer o Silvinho tampar os olhos e esquecer o que aconteceu nos outros jogos. Tem sim Corinthians mexer, até mesmo para proteger o jogador Gabriel, né? Para daí falar, não, Gabriel, vamos colocar você no banco, dar oportunidade para os meninos, para o Xavier, para segurar um pouco mais defensivamente, ou para o Duqueiroz, né? Para ter uma saída melhor. O próprio Rony, que está voltando aí de lesão. Mas dá um refresh nesse meio de campo do Corinthians, dá um gás maior, né? Porque se você não mexer agora, que tá bem, tá todo mundo ali lá em cima, com a astral lá em cima, quando estiver lá embaixo, você basicamente vai derrubar tudo. Vai derrubar o jogador, vai derrubar a equipe, vai derrubar todo mundo. Então, já que teve um jogo bom, beleza. Próximo jogo, Gabriel, ó, você vai começar no banco. Vamos colocar ali o Duqueiroz para ajudar o time a criar com mais facilidade, né? Poderia ter colocado o Luan desde o início da partida também, com o Duqueiroz ali, e o Luan e o Renato Augusto como meias da equipe do Corinthians. Seria uma versão interessante. Jogo esse que era obrigatório uma vitória do Corinthians, que está brigando pelo G4. Hoje o Corinthians dentro do G4, mas agora tem mais um adversário na briga por essa vaga do G4, né? Já que ontem a equipe do Atlético Paranaense venceu a equipe do Red Bull Bragantino, que era o detentor dessa posição até o início dessa rodada, onde o Fortaleza venceu a equipe do Palmeiras, que tinha ultrapassado o Corinthians, e o Corinthians com a vitória ultrapassou o Red Bull Bragantino e o Fortaleza. Só que agora, como o Red Bull Bragantino não venceu o título da Copa Sul-Americana, ele entra como um dos candidatos também a essa vaga do G4, então o Corinthians vai brigar com não mais 3, não mais 4, mas de 5 a 6 candidatos a essa vaga, com diferença de 5 pontos. É a mesma diferença que o Corinthians tem para a equipe do Palmeiras, que está à sua frente hoje na tabela. 5 pontos separam o Corinthians da terceira posição, 5 pontos colocam hoje o Corinthians fora também da briga pela Libertadores. Então, 5 pontos benéficos, 5 pontos maléficos. O Corinthians então tem que brigar ponto a ponto, jogo a jogo, não tem que entregar nenhum ponto, né? Porque os adversários diretos que estão atrás do Corinthians também estão pontuando. Então o Corinthians não pode abrir mão de nenhum jogo, de nenhum ponto, porque agora os adversários estão começando a ficar focados
no Campeonato Brasileiro. Aconteceu aí com o Atlético Paranaense, que venceu o título. Se fosse ao contrário, seria um pouquinho mais fácil, né? Já que o Red Bull Bragantino abriria uma vaga extra. Agora, como não, o Corinthians aí joga também contra o Red Bull Bragantino. E o Corinthians tem que ficar focado, tem que ir pra cima. Mas qual é a opinião de vocês aí? Deixa aí nos comentários aí embaixo. Não esqueçam de se inscrever aí para ajudar o canal. Compartilhar o vídeo. Se puder ajudar aí, né? Se inscreve aí, que ajuda bastante. O canal é pequeno ainda, mas é só um torcedor aí comentando sobre as partidas. E não esqueça, deixa o seu comentário falando o que você achou do jogo, a sua opinião. Se você discorda de mim, pode colocar aí também. Eu lerei e responderei aí o seu comentário. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo de pós-jogo. Tchau, tchau e vai Corinthians!